Está acontecendo nesse exato momento uma coletiva, atenção, atenção, uma coletiva no DEIC agora para falar daquele empresário morto numa mansão aqui em São Paulo, o dono de uma construtora. Vamos ouvir? Em alguns comentários, mas isso não é fora de propósito. Nós queremos sempre agradecer o Dr. Nico, o secretário Derrite, o Dr. Arthur, pela confiança que nos foi emprestada, no sentido de montar a nossa equipe, no sentido de dar carta branca para todos trabalharem e o que possibilita a gente apresentar esses resultados, que também nos enchem de alegria, que um crime grave como esse, um crime hediondo como esse, afeta todo mundo, incomoda todo mundo, é como se houvesse um rasgo na própria malha estatal. E a nossa função é tentar mudar esse cenário com a resposta rápida e eficiente e nos termos da lei. Aproveitando que o Dr. Nico mencionou sobre as pessoas não ficarem presas, me lembra uma frase de Marquês de Beccaria, que mais vale a certeza da punição do que a gravidade da pena. Talvez seja o momento de a gente repensar nossas leis processuais, porque os crimes são gravemente apenados, mas a pessoa não fica presa. Então o problema é o cumprimento da pena e não a previsão da pena em abstrato. E não vou roubar a cena, não. Quem tem que falar é quem trabalhou, Dr. Tiago, Dr. Sérgio, Dr. Diego, não só os delegados, mas principalmente a equipe de investigação, que desde as primeiras horas, os primeiros momentos do crime, com ainda a vítima ali no local, o pessoal trabalhou, foi para cima, levantou as informações, e essa é uma investigação, sobretudo, técnica. As provas que nos levaram até esses dois autores, que estão com prisão decretada, são provas técnicas, são provas de cunho científico, que afastam um pouco da fonte humana, falível. Então são provas consistentes e de índole técnica. Isso nos deixa bastante confortáveis, como o Dr. Nico falou. São os criminosos. Tá? Então, esqueci de falar também, o Arthur não está aqui porque ele está acamado, porque hoje está com uma gripe grande, aí não veio. Lembrar do Arthur que ele não pôde vir, a gente veio aqui, mas que ele gostaria de estar também, né? De estar aqui também. Enfim, gente, eu gostaria que vocês fizessem as perguntas que tiver a fazer, como seria. Ok, para quem está chegando agora, só para você entender, doutor Nico está falando agora, doutor Reinaldo estava comentando antes, ele é diretor do DEIC, e ao lado dele, não está aparecendo agora no vídeo, doutor Ronaldo Saeg, diretor do DEIC. Ao lado dele, de barba preta, é o doutor Tiago, um dos delegados responsáveis pelas investigações, que é quem vai falar agora sobre a morte desse empresário. Ele era dono de uma construtora, foi morto com tiro na cabeça. Nós sabemos que agora mais cedo a polícia conseguiu tirar 3 bandidos de circulação. Um morreu e 2 foram presos. E 4 acabou fugindo. Vamos ouvir? As nossas suspeitas mais fortes recaem sobre o William, como sendo o atirador. Que é o que já tem uma prisão decretada, mas que está foragido. Exatamente. Os outros 2, eram 4, os outros 2 ainda não foram investigados, doutor? Nós estamos caminhando na investigação nesse sentido para possível captura em breve. Quem são os outros 2? Olha as perguntas agora, porque ele esteve à frente das investigações. Esses 2 bandidos que você vê agora do lado esquerdo são aqueles que foram presos. Essa ocorrência está sendo elaborada agora na 2ª Delegacia de Intervenções Estratégicas. Está sendo realizada a prisão em flagrante de um deles por porte de arma. E o segundo está sendo averiguada a situação dele. Mas quem são eles? Eles fazem parte de quadrilha de invasão de residência? O que a gente pode falar dessa quadrilha? A partir do veículo utilizado na conduta, nós identificamos diversos outros crimes praticados por uma associação criminosa, investigações que ocorrem na nossa delegacia, na 2ª Delegacia de Intervenções Estratégicas, na 4ª Delegacia de Investigação de Furto e Roubo a Condomínio. E então agora nós seguimos nesse caminho para identificar outros demais coautores que pudessem variar e até ser um número maior do que 4 pessoas. E ações essas em áreas nobres, roubos a residências, imóveis, algum que saiu na mídia, tem repercussão? Notadamente roubos a residências. Pergunta direta. Os 2 que estavam não participaram desse roubo, mas fazem parte de uma quadrilha que também assalta residências? Isso está sendo averiguado. No latrocínio ocorrido no dia 4, a vítima Filipe, nós descartamos a participação deles.
Isso é importante. A polícia diz que os dois presos Exatamente. não participaram da morte daquele homem no dia 4, que nós mostramos aqui, mas que eles já estavam assaltando outras casas, outras mansões aqui em São Paulo. Até porque foram vistos no mesmo carro. Possivelmente eles utilizaram um controle clonado para acessar o portão da residência. Já tinham alguma noção dos hábitos ali das pessoas que ali residiam. E ingressaram na residência logo após a vítima e acabaram ficando por pouco tempo. É um pouco até diferente das outras condutas deles, que chegavam a ficar horas dentro da residência com as vítimas arrebatadas. Nesse caso específico, eles ficaram um pouco mais de 10 minutos ali e empreenderam fuga logo em seguida. Eles mudaram a informação no começo, a polícia falou que eles ficaram 8 minutos. Isso. Agora o delegado fala um pouco mais de 10 minutos. Talvez ele tenha procurado as câmeras de segurança e fez uma contagem, uma recontagem. Ou pode ter se confundido também, mas nós vamos checar isso. Isso agora a perícia que vai nos dizer e alguns outros elementos que a gente está colhendo aí no curso da investigação. Se houve uma reação, nós não acreditamos que tenha havido uma reação. Mas ele provavelmente ali pode ter tentado fugir dos autores e ter ocorrido o disparo ali que o feriu fatalmente. O que levou ele a sair da Zona Leste para vir para a Zona Sul? Teve alguém que informou ele desse possível facilidade de cometer esse assalto? Eles angariam esse tipo de informação informações por diversos meios e esse deslocamento daquela região até uma área mais nobre acaba ocorrendo nesse tipo de associação criminosa que pratica essas práticas delitivas. Não teve nenhum informante que... Isso é possível. Nós agora no curso da investigação estamos verificando essa possibilidade. Porque a gente vê que nas imagens que tem um segurança ali que fica da mesma lado da rua onde que é a casa. Talvez esse segurança pode ter algum tipo de envolvimento, informação. Isso daí é a investigação que vai revelar, não é possível se inferir nada nesse sentido nesse momento. É leviano até essa possibilidade por hora. O delegado foi extremamente coerente, que foi o que nós fizemos hoje aqui. Eu falei desse segurança e comentei, inclusive, que nós não podemos acusar o segurança antes de que as investigações sejam concluídas. E a polícia que vai mostrar se o segurança está errado ou não. Mas não dá para a gente falar que ele está errado, né? É muito cedo. Na residência em que o Wesley se homiziava, após as diligências realizadas pela 2ª Delegacia do Patrimônio em apoio aos nossos cumprimentos das medidas cautelares, eles chegaram a essa residência em que ele se homiziava e foi onde houve a ocorrência. Tiago Delgado é o chefe das investigações, esse homem que fala agora com a imprensa. Só para esclarecer, eram 2 delegacias trabalhando de forma integrada e a delegacia que fez a incursão na casa onde estava o Wesley é a 2ª delegacia, cujo titular é o Dr. Sérgio, pode esclarecer melhor o Dr. Diego, que é o delegado assistente. Esse é o Ronaldo Saeg, diretor do DEIC. Bom, como foi dito, nós fomos um trabalho, uma operação integrada com a 1ª delegacia com a 2ª. Nós já tínhamos uma investigação, também um roubo à residência de um proprietário de uma rede de restaurantes e pelas informações cruzadas e levantamentos, foi a mesma quadrilha ou parte dessa quadrilha, porque eles variam o grupo. Então, um grupo entra numa residência, eles invadem outra residência, trocam 1 ou 2 componentes e assim vão fazendo, só que utilizaram o mesmo veículo, trocando as placas, o veículo e produto de roubo. Então, como nós já estávamos nessa investigação, nós acabamos também cruzando as linhas de conduta e chegamos à informação que o Wesley estava escondido numa residência. Fomos até essa residência, onde ele estava com esses dois elementos que estavam com ele na casa. Ingressamos na residência para tentar fazer a abordagem, só que infelizmente ele acabou se investindo contra a equipe que estava lá no local, sacando uma arma de fogo e em defesa. Então o policial teve que se tomar a devida providência e houve o disparo. Então esses outros 2 que estão com ele também são objeto de investigações. Como esse grupo é muito grande, eles vão trocando de componentes, então também nós estamos apurando a participação deles em outros roubos à residência, não só esse que infelizmente vitimou o engenheiro, mas também
onde a gente, proprietário de rede de restaurante também, ficou com a família sequestrada por 12 horas. Eles entraram na casa deles no dia 28, ficaram até amanhã do dia 29, e aí eles liberaram a família, ficaram traumatizados com crianças, etc. Então, é o mesmo grupo, só que eles vão trocando de componentes. Então, a gente vai tentar fazer esse elo de ligação agora com a investigação de quais são esses componentes. Seu doutor Ricardo Silva, delegado de Polícia Civil. Eles agora, nós estamos, nessa parte da investigação, estão sendo, um deles vai ficar preso, o segundo, nós estamos vendo a participação dele para poder e colocar nessa cena de crime, se vai ser possível, não só relacionado aos crimes de roubo a condomínio, latrocínio, mas também de uma associação criminosa, da prática de crime, que eles se reúnem para cometer esses delitos, como eles variam esse grupo de componentes. Então, nós vamos tentar, nós estamos fazendo agora esse momento de investigação, de levantamentos, para ver se conseguimos, então, deixar todos esses três aí com a prisão hoje, em razão dessa detenção. Onde é que foi esse roubo? Já são 3 presos, eram 2 mais cedo, eles conseguiram prender mais um. Foi na região de Pinheiros, eles também invadiram, chegaram com esse veículo que eles estavam usando, um HB20, mediante também controle de portão também clonado, abriram, renderam a família que estava dentro de casa, 2 crianças, o marido e a esposa, e lá ficaram 12 horas tentando fazer transferências bancárias, usando o aparelho do celular da vítima, e permaneceram a madrugada inteira e amanhã. Então, na manhã seguinte, foram libertos. E aí nós tomamos ciência do ocorrido e começamos a investigar essa quadrilha. E aí começou a cruzar, por isso que o trabalho foi em conjunto com a primeira, porque eles já tinham esse latrocínio que aconteceu na semana seguinte. Então, nessa sequência, nós vimos que os elementos usavam o mesmo veículo, a mesma linha de conduta, então nós começamos a compartilhar informações e por isso que hoje a operação foi deflagrada em conjunto. Doutor Sérgio Ricardo Silva. Estávamos junto com o Wesley, na mesma residência. Estavam os 3 estavam na casa. Qual deles que foi preso? O Anderson, o Alexandre e o Cauã. Mas qual é que continuou preso por porte de arma? O Cauã. O William estava na primeira casa onde ele não estava, né? Exatamente, está fugido. É o William que está foragido, isso. Você já identificava também a participação do William em outros crimes relacionados a isso? A roupa do William, é isso? É do Wesley. A roupa do William. Assim, Os jornalistas sim, estão fazendo isso. várias perguntas agora e eu vou interrompendo porque eu sei que o pessoal que está em casa não consegue ouvir, principalmente quando o repórter está longe do microfone. Eu faço essas intervenções para auxiliar a compreensão das pessoas que estão em casa. Doutor Nico. A roupa do William que bate com as filmagens que a gente tem no interior da casa, é isso? Confere? E do Wesley também. Então, não é suspeito não, estava lá. O William está foragido. Tem outros 2 que ainda não foram identificados, eram 4 no total? Pois é. Como nós falamos agora há pouco, como esse grupo, eles desmontam os componentes, 2 participam de um crime, depois juntam mais 2 e participam de outro crime. Então, de cada caso desses, nós vamos ter que identificar os componentes que eles sempre invadiram em 4 ou 5 pessoas e variando essa equipe de criminosos. Então, a gente consegue identificar de um crime um dos elementos, no outro crime 2 deles, então a gente está tentando cruzar outras informações, imagens também que estão sendo coletadas para ver se conseguimos colocar todos eles para ver qual o tamanho dessa quadrilha e quais são todos os participantes e onde participaram. Doutor, a gente tem feito matérias, 1 vez, 2 vezes por semana, de roubos a residências, tanto a prédios quanto a casas. O que está acontecendo? A polícia sempre diz que existe uma migração de crime, né? A gente pode dizer que esse alto número agora de invasões a prédios... A doutora vai responder uma pergunta muito importante agora sobre essas investigações, a esses assaltos, as invasões que estão acontecendo aqui em São Paulo. E nós sabemos que esse tipo de ocorrência tem aumentado significativamente. O delegado já respondeu que essas quadrilhas estão agindo de um jeito diferente. Os furtos e os roubos. Então, os furtos normalmente são praticados por um tipo de quadrilha que eles invadem de várias maneiras o condomínio, às vezes burlando a segurança do condomínio, às vezes clonando o portão de garagem, ingressando na garagem do edifício e entram nesses edifícios e casas, e normalmente as casas vazias, o apartamento vazio, invadem mediante arrombamento e fazem o furto. E outro caso, como é esse grupo, que é outro tipo de crime, que eles entram mão armada, invadem por vários motivos, por várias formas,
mantém a família de refém e faz a subtração de tudo que eles conseguem levar e foge, e às vezes acaba numa situação gravíssima como essa do latrocínio. Então, essas equipes criminosas, eles às vezes vêm migrando de algum tipo de delito e outras são direcionadas a práticas específicas, já são especializadas nesse tipo de crime, como é o caso do furto. No furto sempre tem um direcionamento de um tipo de quadrilha que só faz isso. E o roubo às vezes migra de algum delito ou são especializados também em roubo a condomínio, que acarreta essas gravidades que nós estamos assistindo aí. Doutor, com licença. Pelas imagens, 4 criminosos entraram no imóvel, correto? Sim. Desses 4, Wesley e William foram identificados. Sim. Wesley foi morto, né? Sim. No confronto. Com a polícia. O William, que possivelmente, como o doutor Thiago disse, deve ser o atirador que está foragido. Foragido. E os outros 2 foram identificados? Então, vamos esclarecer. A investigação do latrocínio está com a primeira delegacia, que é a delegacia que tem atribuição para roubos e latrocínios. Então, da investigação do latrocínio está com o doutor Thiago. A diligência de hoje e a incursão que acabou resultando no óbito do Wesley está com a segunda. Então, vou passar para o doutor Thiago. Ok. Por favor, doutor Thiago. Desses 4 que entraram no imóvel, Wesley e William identificados. Os outros 2 foram identificados? Nós caminhamos nesse sentido. Em breve eles serão identificados. Não são Cauã e Alexandre. Por hora, nós descartamos a participação deles no latrocínio. Eles deixaram claro que esses 2 bandidos mostrados entrando naquele camburão, eles fazem parte da mesma quadrilha que matou o empresário, mas eles não entraram na casa do empresário naquela noite. Me dá a imagem do camburão para eu poder exemplificar para as pessoas que estão em casa. Esse empresário foi morto no dia 4, um tiro na cabeça, infelizmente, e esses 2 bandidos pertencem à mesma quadrilha que entrou na casa do empresário, mas não estavam lá. Eles foram presos por quê? Porque estavam acompanhados do Wesley. O Wesley, sim. O Wesley é o bandido que estava na casa do empresário e ele foi morto num confronto com a polícia. O Wesley tenta encarar os policiais agora mais cedo, quando eles chegam nessa operação. Aconteceu antes do meio-dia. O Wesley é morto e esses 2 bandidos imediatamente levantam os braços e dizem: nós nos entregamos, nós não vamos trocar tiros com os policiais. Eles foram presos, o Wesley morto. E tem o William. O William também é um bandido que estava na casa do empresário, só que ele fugiu. Ele ainda não foi preso pela polícia, mas ele já foi identificado. E aí perguntaram para os policiais: bom, se vocês falaram então que vocês já sabem do Wesley e do William, cadê os outros 2 que estavam na casa do empresário? E agora os delegados estão dizendo que eles ainda estão sendo identificados, que eles sabem que são outros bandidos, mas que eles ainda não têm o nome completo deles, mas que eles vão encontrar. E fatalmente, através da prisão desses 2 que nós estamos mostrando aqui, eles vão chegar a todo o grupo. Como disse o delegado, eles se diversificam. Um grupo ataca de um jeito, o outro grupo ataca de outro, eles misturam, eles não são sempre as mesmas pessoas. De qualquer forma, um está morto e o outro está sendo procurado. Doutor Clemente, fala agora, vamos ouvir. Eletrônicas ou até com porteiro físico, né? E aí eles vão fazendo inúmeras vítimas. É óbvio que o roubo chama mais atenção, mas esse número acaba sendo agravado porque o furto é apenado, qualificado, tem uma pena um pouco mais elevada, mas a detenção... É isso, gente. Obrigado por sua atenção, você que acompanha todos esses casos. Eu acho que foi importante parar, porque é uma coletiva ao vivo e você vê as primeiras informações agora. O Balanço Geral da Tarde é o único programa que está lá ao vivo e eu sei que São Paulo para assistir. Essa é uma notícia que interessa a todos nós. Nós temos muitas quadrilhas invadindo casas e, obviamente, que nós queremos que a polícia avance para retirar todos esses marginais das ruas.